Boa tarde, me chamo Lorena Santos, estudo no Colégio Simon, em quarentena. Vim explicar agora o trabalho solicitado pelo professor Emerson Monteiro sobre o livro Casa Grande e Senzala, do autor Gilberto Freire. Mas vou focar especificamente no capítulo 2, o índio na formação da família brasileira. Nesse capítulo vamos falar sobre a influência indígena na nossa vida, na nossa cultura e na formação da família brasileira através da cultura dos indígenas. Mas para falar sobre isso tudo, não podemos deixar de entender o contexto geral de tudo. Tudo começou quando o mercantilismo durante o século XV era a fonte da economia dos europeus. Ou seja, a cidade que tivesse mais quantidade de metais preciosos, a economia daquele lugar era top. Com isso tudo, os europeus se viram na necessidade de ir em busca de novas terras. Onde aquelas terras tivessem metais preciosos. Até que rodaram, foram no norte, foram no sul, descobriram terras novas, até que em 1500 os portugueses descobriram o Brasil. E os primeiros habitantes do Brasil quem era? Nada mais, nada menos que os indígenas. Ao chegar aqui em 1500, eles se depararam com um monte de índios. Mas o que já não bastasse, eles encontraram gente que eles não esperavam encontrar. Eles ainda encontraram todo mundo nu. Mulheres indígenas nuas, homens indígenas nus. E com tudo aquilo ali foi um choque. Um choque que não estava na realidade deles. Não estava. Pois a cultura deles defendia o catolicismo e o modo de se vestir como pessoas civilizadas, dizendo eles. Foi um baque sim para eles, pois eles não esperavam encontrar um monte de mulheres, homens, crianças, tudo nu. Mas eles jogaram com a cabeça, né? Jogaram. E é aí que começou a exploração mineral. Ou seja, eles iam usar aquele pessoal todo a favor do seu bem-estar, que era ir em busca de metais preciosos. Só que eles viram que não tinha muito metais preciosos. Não tinha. E se tinha, tava tendo dificuldade de encontrar. Mas tinha uma planta, tinha uma árvore. E que árvore era essa? O pau-brasil. O pau-brasil. A árvore que dava a pigmentação vermelha. E para os europeus era uma, sabe, como se fosse uma joia. Porque as cores na Europa eram muito nude, eram muito sem cor. E com aquilo tudo ali, eles iam poder colocar cor nas suas roupas, nas suas cortinas, nos seus quadros. E dentre outras coisas. E foi aí que eles começaram a perceber a importância dos indígenas. Começaram a jogar com a cabeça, falando: eu te dou, mas você tem que fazer. E eles davam o quê? Nada mais, nada menos de quinquilharias. Espelho, pente, essas coisas assim, né? Que para os indígenas era tudo novo, tudo fora da sua realidade. Então, eles começaram a pensar: já que vamos precisar desse povo para fazer a mão de obra, para extrair o pau-brasil, precisamos colocar eles do nosso jeito. Não dá pra conviver com um povo que vive tudo nu. Um bocado de mulher nua, um bocado de homem nu, um bocado de criança. Não dá, gente, pelo amor de Deus, né? Bora mudar isso aí. Até que começou a acontecer o que o livro traz, o capítulo 2 traz. A destruição de cultura. Nada mais, nada menos a dos indígenas. Ou seja, o povo inferior aos europeus. E daí começou a vir os jesuítas. A primeira coisa que foi construída aqui foi uma igreja. Para que os jesuítas vieram para poder tentar converter os indígenas ao catolicismo.
Só que houve uma resistência dos indígenas, pois os indígenas já tinham sua cultura, já tinham seus deuses, já tinha aquilo tudo que eles acreditavam. Só que os europeus, os portugueses, não se conformavam, não entrava na cabeça deles isso aí. Então, eles começaram a ir procurar uma forma que fosse na raiz do problema. E a raiz do problema que o livro traz eram as crianças. Então, eles começaram a ir a fundo a ensinar o catolicismo às crianças. Com isso tudo, foi mudando os costumes, os modos, aos poucos, dos indígenas. Até que também mudou, o livro traz que eles mudaram e começaram a colocar a mulher indígena como mãe de família, como dona de casa, como era de costume lá na Europa. Eles se achavam tão superiores aos indígenas que falavam a nossa raça superior e tal. Começavam a colocar aquilo na cabeça dos indígenas. Que o livro fala também que as mulheres indígenas, as índias, optavam pelos europeus, sabe? Por ter filhos com os europeus. Pois, com os europeus tendo filho com elas, elas iam ter um filho de raça superior. Ou seja, com a raça dos europeus. Mas você também não ficou aí se perguntando, não? Por que será que os europeus estão querendo se envolver com as índias? Será que é só porque são índias lindas, de cabelões pretos, com corpos bonitos? Tudo que os europeus faziam tinha um interesse, meu filho, minha filha. Como naquela época, naquele local, aqui no Brasil, ainda não tinha mulheres brancas, europeias, bonitas, as únicas opções deles eram as indígenas. Para aumentar o território, entendeu? Para aumentar a quantidade de pessoas no local. Eles começavam a se envolver com para aumentar o povoamento do local. E esses filhos que eles tinham com as índias, as indígenas, ficaram conhecidos, como está escrito no livro, como filhos da necessidade. No livro vem falando também que as indígenas, as índias, se entregavam aos europeus por causa de um pedaço de espelho, por causa de um pente, sabe? Por coisas mínimas, elas iam para a cama com os europeus. Eles compravam, assim, de certa forma, porque não era um povo ainda muito inocente. Aquilo tudo para eles ali era tudo novo. No livro vem falando também, no capítulo 2, que a primeira civilização dos Mamelucos, ou seja, indígenas mais portugueses, só veio se dar no século XVI, um século depois da descoberta do Brasil. Mas você deve estar se perguntando aí também, só os portugueses que ficaram interessados no pau-brasil ou teve outras pessoas também? Lógico que teve, né, gente? Pelo amor de Deus. Pau-brasil, a atitude do pau-brasil dando dinheiro lá fora. Você acha mesmo que os outros países não iam ficar interessados? Só ia ficar Portugal aqui? Pelo amor de Deus, né? Logo a França começou a entrar nessa disputa também, como o livro traz. Só que a França só começou a entrar na disputa no território baiano, no litoral baiano. A França começou a ir em busca. Tem uma parte do livro também que vem retratando a opção sexual. Os indígenas consideravam que as pessoas que se envolviam com pessoas do mesmo sexo estavam fora de impuros, de impurezas, estava fazendo tipo uma limpeza, entendeu? Tava se deixando livre de toda a impureza, de toda a carga negativa, de tudo isso. O casamento entre parentes, entre tios, primos, entre pessoas da família era concedido pelos índios, pelos indígenas, e isso era condenado pelo cristianismo. Além disso, como dentre outras coisas que o cristianismo condenava e que os portugueses queriam mudar nos indígenas. Falando agora sobre a cultura indígena, a cultura herdada pela gente. Como era de costume, os indígenas tomavam vários banhos durante o dia. Já os europeus não gostavam de banho. Se tomava um banho por dia, era muito, pois eles não viam a necessidade de tanto banho.
Então, essa cultura de tomar mais de 3 banhos durante o dia que a gente tem hoje é herdada pelos indígenas. O óleo de coco também, que a gente usa no nosso cabelo para deixar ele lindo, assim, sedoso, brilhoso, é de cultura indígena também, pois eram as indígenas que usavam nos seus cabelos. E o milho, a mandioca, o amendoim, a agricultura, a plantação que a gente tem de vários vegetais era cultivado pelos indígenas. E isso também é uma das culturas deles deixada para a gente. Nesse capítulo vai ter uma parte, sim, que fala sobre os escravizados. Só que não entra muito a fundo, pois vai entrar no próximo capítulo. Mas eles falam sobre as danças sexuais dos negros, falam a parte sobre a chegada dos negros e fala também sobre, assim, a diferença de cor, a diferença de etnia. Hoje temos um país miscigenar, com a presença de 3 culturas diferentes: a cultura portuguesa, a cultura indígena e a cultura africana. Somos um Brasil de várias cores, de várias culturas, de várias raças, de várias etnias, de várias... tudo. Somos um país mais cultural, mais miscigenar, mais misturado. E isso é bom, pois a gente vê as influências aqui dos indígenas, o quanto os indígenas sofreram, quanto os indígenas teve que se adaptar à cultura europeia. Só que eles eram um povo muito livre, um povo que não era acostumado a viver com regras, um povo que era acostumado a viver livre, a caçar, a pescar. Então, por isso que eles resistiram. Eles resistiram aos costumes europeus. Só que, querendo ou não, foi o meu resumo do capítulo 2. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada pela atenção de todos que ficou até o final do vídeo para assistir.